Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live da Galvanize Learning. Para quem participou na semana passada, já deve lembrar da gente. Eu sou o Fernando Patinho, sou consultor pleno de soluções da Galvanize e hoje, novamente, serei o moderador da live. Então, eu vou centralizar as dúvidas e os comentários e vou repassar ela para o nosso palestrante no final. Atendendo às sugestões de um de nossos participantes da última live, hoje a gente vai mostrar um pouquinho de como é feita a importação do XML e como é feita a conciliação desse XML com o SPED fiscal. Novamente, nosso palestrante vai ser o Anderson Aguiar, que é o nosso consultor sênior. Peço por gentileza que enviem suas dúvidas, seus comentários no chat e no final da live nós iremos responder, ok? Anderson, fica à vontade para iniciar. Obrigado, Fernando, por essa oportunidade aí de estar mais aqui. A gente está fazendo mais uma live aqui com esse tema fiscal. E essa aqui é uma continuação da nossa, que nem o Fernando falou, da nossa live anterior, onde nós vamos mostrar agora, fazendo uma conciliação entre o SPED fiscal e um XML, tá? Uma nota fiscal. Essa sugestão veio até do Adair, da Algar, e nós queremos agradecer a ele por essa sugestão. Até nós tinha um outro tema que nós iríamos tratar hoje, né? E já como ele sugeriu, e é um tema que complementa a nossa live anterior, nós resolvemos fazer essa live aqui já encaixar na nossa agenda. Se vocês que estão assistindo a gente também tiver alguma sugestão de tema, de ideia para colocar para a gente, sintam-se à vontade, coloca aqui no chat que nós iremos discutir no final da nossa live, tirar a dúvida de vocês, para poder interagir aí, ver qual o novo tema que vocês querem, a gente dá uma encaixada. Nós temos uma agenda já de próximas lives aí, extensa, mas a gente consegue fazer essa é a nossa intenção, né? Integrar com vocês e fazer essa interação e continuar mostrando as informações para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Na live anterior, nós abordamos aqui um tema, nós importamos o SPED, tá? Nós estamos subindo essas lives no nosso canal Galvanize Brasil, no YouTube. Então, quem perdeu a live anterior para ver como que era, a importação do SPED, fazer a integração entre os blocos, né, seguindo hierarquias que existem no layout do SPED, pode dar um pulinho lá no nosso canal Galvanize Brasil lá e verificar a nossa última live, que lá está mostrando aqui passo a passo. Hoje nós vamos mostrar a importação de uma nota fiscal eletrônica, tá? Que está em XML, e nós vamos utilizar o mesmo projeto, mas incluindo a importação do XML, fazendo o tratamento desses dados do XML e fazendo o join, né? Fazendo a conciliação dos dados que vieram do XML com os dados que já estão do SPED. Tá? Aqui eu peguei um arquivo XML, uma estrutura já pronta de uma nota fiscal, maquei os dados aqui para manter a integridade da nota fiscal original, coloquei os dados aqui fictício de uma empresa, peguei os dados da Quality Software mesmo, coloquei aqui, não tem problema nenhum, e coloquei aqui os dados dos produtos, tá? Como na live anterior eu tratei mesmo dos dados cadastrais de uma nota fiscal e o valor dos itens, quantidade de valor, aqui vai ser a mesma coisa, tá? Eu vou tratar com os dados de produto, de cadastro, o valor do produto e também a quantidade. Porém, se você quiser, a maneira que eu vou mostrar para vocês, a importação do arquivo, tudo direitinho, vocês conseguem também pegar os dados dos impostos, de ICMS, de IPI, PIS, COFINS, e trabalhar do mesmo jeito, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente importa esse arquivo e como vai fazer a conciliação, tá? Eu vou estar trabalhando com essa relação de arquivos aqui com esse arquivo aqui de XML. São 3 arquivos XML, são 3 notas fiscais. Esse arquivo aqui é maior, tem 8 itens. Cada um desses outros 2 aqui tem um item cada um. E, novamente, com esse arquivo do SPED, tá? Eu peguei o mesmo arquivo do SPED que eu trabalhei na live passada. Eu retirei alguns registros só para poder
para poder deixar equivalente com a nota fiscal que nós estamos trabalhando com o XML. E deixei faltando também algumas notas fiscais, deixei sobrando aqui no SPED notas fiscais e faltando no XML para a gente ver esse comparativo. Quando você faz um único join, você já consegue tirar algumas informações deles, tá? Esse aqui é o mesmo projeto, só alterei o nome, coloquei SPED com XML, mostrei aqui a questão, eu incluí aqui na nossa estrutura, vamos lá, qual que foi a alteração do arquivo passado para esse, tá? Eu fiz aqui uma chamada aqui de processamento para o SPED com nota fiscal eletrônica, mantendo nossa análise do SPED anterior, e a mesma coisa aqui, eu fiz um join do SPED com nota fiscal eletrônica e mantendo os joins da nota do SPED que foi trabalhado na live anterior. Também, vocês lembram que eu tinha feito, trabalhando com essa estrutura, o que eu fiz aqui? Eu tinha aqui somente na importação, eu tinha a informação somente da importação dos dados do SPED, agora incluí a importação dos dados do XML, chamando aqui um novo script. Separei aqui XML. Por que tem dois scripts para o XML? Porque é simples. Quando eu tenho mais que um arquivo, eu preciso fazer a importação em looping, tá? Utilizando o do while. Então, o que eu faço primeiro aqui? Eu identifico onde que estão esses meus arquivos XML. Lembrando também que eu costumo trabalhar com um script chamado variáveis. E eu incluí aqui uma variável chamada dados XML. E passei para ele o endereço de onde estão os meus dados do XML. Então, está aqui os dados XML. Eu vou vir aqui e faço a leitura aqui, ó. Passei a variável. Então, independente para onde eu movo o meu projeto, essa informação não tem problema. Se você não colocar um endereço físico dele, você colocar esse endereço que está a partir do path do projeto, fica muito mais fácil você trabalhar de você transportar esse projeto da série de uma máquina para do seu colega de trabalho que precisa também desse projeto e utilizar ele aí com vocês, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Dentro da pasta do XML, eu estou garantindo que eu só vou pegar os arquivos que são XML. Então, pode ser que tenha sujeira, arquivo em Excel ou outros tipos de arquivo TXT, mas eu estou garantindo aqui que eu vou pegar todos os meus arquivos do Excel. Então, eu vou fazer aquele mesmo passo a passo que nós fizemos anteriormente, tá? E mando para essa tabela chamada lock arquivo XML. Eu vou dar um pause aqui, para a gente executar até aqui, para nós verificarmos o que eu estou fazendo nesse pedaço. Então, quando eu utilizei aqui o comando dir, vou mostrar aqui para vocês. Quando eu estou aqui nesse scriptzinho aqui ainda, que é identificando quais são meus arquivos. Quando eu utilizo o comando dir, é como se fosse o comandinho do MS-DOS antigamente, né? É como se eu estivesse abrindo a pasta e verificando no rodapé dela quantos arquivos XML que eu tenho lá. É a mesma coisa aqui. Eu olhar aqui a pastinha e pegar essa lista de arquivos, então são 3 itens dentro dessa lista de arquivos, e estou colocando dentro de uma tabela do ACL e tal. Ele vem aqui, o nome do arquivo, tamanho, um monte de informaçõezinhas aqui. Para quem faz auditoria, é até interessante saber qual foi o nome qual que foi a data de criação do arquivo, qual que foi a modificação, tudo mais, tá? Vocês conseguem ter uma fotografia daquele arquivo que você está utilizando naquele momento. Porque se você, por exemplo, está ali no arquivo que está na rede e você usou aquela fotografia dos arquivos. Se houve alguma alteração daquele arquivo, você sabe que daquele arquivo que você importou para um novo arquivo tem uma diferença. Então, se você quiser, você pode deixar separada essa tabelinha aqui e trabalhar também ela como histórica, tá? Eu, nesse caso, eu estou fazendo uma conciliação dos dados e não estou tendo essa necessidade, mas fica a dica aí para vocês, se vocês quiserem utilizar isso, tá? Então, nesse momento, eu listei. Então, tem 3 arquivos de XML, tá? Então, eu vou utilizar os 3 para fazer importação. Então, o que eu vou fazer aqui? Então, eu sei que existem 3, mas eu preciso passar isso para minhas variáveis, né? Eu preciso contar, então esse comando count aqui, quando ele abrir a tabela, esse comando aqui count, ele fala assim, quantos dados tem quantos registros tem na minha tabela, que eu já sei que são 3, então automaticamente já vai virar 3. E ele cria automaticamente uma variável chamada count1. Então, eu estou passando por
para uma variável que eu criei, que é a quantidade de arquivos XML, o valor que tem nessa variável count1. E eu vou mostrar até para vocês isso daqui. E estou iniciando, falar assim, ó, eu vou iniciar do meu primeiro registro. Então, se vocês vierem aqui, botão direito, que nem eu mostrei na live anterior, se você que deixa o cursorzinho clicando aqui, piscando aqui, botão direito, executar a partir do cursor, ele vai executar até meu pause. Se eu vier aqui em variáveis, tá vendo aquele count1 que eu falei, ó, 3. E eu falei que nossa variável quantidade de arquivo XML, ele é igual ao count1. Então, ou seja, eu assumi o valor do count1 que está como 3. Voltando aqui, então, na hora de fazer o meu looping, eu falo, ó, eu uso do while, ou seja, executa esse script enquanto o meu contador for menor ou igual a minha variável de quantidade. Ou seja, aqui vai estar 1, então ele é menor ou igual à quantidade, que está como 3. Então, ele vai executar até eu incrementando. E onde eu incremento naquele script que ele está chamando no finalzinho dele. Eu já vou lá e incremento. Ó. Quantidade é igual a ela mesmo, mais 1. Para quê? Na próxima passada ele vai virar 2 e ele vai virar 3. Quando virar 4, que é a última passada, ele já para de executar esse processo. Tá? Aqui eu estou chamando a parte de importação. Tá? Ou seja, vamos chegar aqui no script de importação, mas vamos terminar nosso raciocínio da importação primeiro, depois eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente cria esse comando de importação do arquivo XML. Como eu estou no meu item 1, eu falo para ele o seguinte, olha, abre a tabela e vai até o meu registro. Eu falo assim, ó, locate record, ou seja, eu quero que naquele registro, qual? No meu registro 1. Então, ele vai pegar os dados do registro 1, que são o file name, que é o nome do arquivo, e vai trabalhar com esses dados aqui para eu ter essas 3 variáveis. Eu costumo deixar essas 3 variáveis porque elas são sempre válidas. Nesse momento, nós vamos utilizar somente esse aqui, que é o vararquivo. Vai ter o endereço, tá vendo? Ó? Vai ter o endereço de onde eu estou trabalhando. Então, o que eu estou passando para ele aqui? Ó? Falando assim, ó, eu quero importar para a tabela temp.xml o arquivo tal, onde eu peguei aqui. Então, toda vez que eu fizer meu looping, ele vai sobrescrever a informação dessa variável e vai passando um por um aqui. Ó. Vai passar, primeiro vai pegar esse, depois vai pegar esse arquivo, depois vai pegar esse arquivo. Tá bom? E assim por diante. Aí eu faço a leitura do meu arquivo XML, pego as informações, abro ele aqui e faço um incremento. E faço um incremento aqui. O que eu, nesse momento, estou fazendo? Eu falo assim, se for minha primeira vez que eu estou passando no laço, eu vou fazer uma extração e vou criar uma tabela nova. Se for a partir da segunda, eu vou fazer a mesma extração, mas apendando para aquela tabela com o mesmo nome. Então, ou seja, todos os dados, toda vez que eu vier aqui no laço, se for maior que 1, como eu não sei qual é o número total de registro que eu tenho, quem vai saber vai ser o OCL, na hora que ele pegar, for na pasta, vai ler, ele mesmo vai fazer isso automático, vai ler, vai saber quantos arquivos tem lá dentro e vai fazer a importação. Então eu tenho que falar para ele, ó, igual a 1, cria uma tabela nova. Maior que 1, append, ou seja, vai incluindo embaixo as informações da mesma tabela, para que eu tenha todos os registros de todos os arquivos em uma única tabela. É importante aqui que eu faça o seguinte, para mim, eu preciso saber, lógico que eu vou ter informações da chave da nota fiscal eletrônica, do número da nota, entre outras informações. Mas eu também, para facilitar a minha vida, o que eu faço? Eu também extraio junto com o registro o nome do meu arquivo. Aquela variável, né? vararquivo, eu chamo ele, crio um campo dentro da extração, falando, olha, vai ser o nome do meu arquivo. O que vai acontecer? Quando ele vai passar esses dados aqui para cada registro do meu arquivo. Quando eu precisar, se eu achar estranho, eu precisar fazer uma análise dentro do arquivo, eu venho aqui, pego, copio o nome do arquivo, venho na minha pastinha e consigo fazer uma pesquisa. Eu estou trabalhando com 3 arquivos em XML, mas a gente sabe que pode ter 1.000, 2.000, 5.000 arquivos aqui. Eu venho na minha pesquisa e boto para buscar o meu arquivo aqui no Excel, no Explorer, para poder achar o arquivo, tá? Fica uma maneira muito mais fácil para trabalhar e vai mais rápido, tá? Você cria uma rastreabilidade das informações de onde surgiu esse arquivo. Tem que ficar buscando lá por código. Às vezes, por exemplo, ali, nesse caso aqui nós estamos utilizando, é o número da nota fiscal.
mas tem empresa que coloca a chave eletrônica, tem empresa que coloca outras informações. Aí, como a gente não sabe exatamente qual é o formato que está utilizando, eu faço assim, fica muito mais rápido para fazer a busca. Para mim, né? Bom, vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês a como buscar essa informação, para buscar como vai fazer buscar esse código aqui de importação do XML, tá? Então eu vou trabalhar com esse arquivo do XML que eu já tinha mostrado para vocês, eu vou importar ele, tá? Vou importar, eu não vou importar esse que está aqui com, esse aqui é o que tem mais itens. Eu vou importar um que tem um só, que eu sei que é um outro arquivo aqui. Mas só para vocês verem, ele funciona do mesmo jeito. Então eu clico aqui em arquivo, novo, tabela. Local, quer dizer que o arquivo está na minha máquina, né? Ele é um arquivo que eu quero, não é um banco de dados nada. Também já está selecionando uma opção selecionada. Venho aqui dentro de XML e vou abrir esse outro arquivinho aqui. Essa é a minha outra nota. Ele já reconhece que é um arquivo em XML. Clique em avançar. Aí vai aparecer essa estrutura aqui para mim. Então, o que eu vou fazer? Você precisa importar o arquivo inteiro? Não. Se você quiser, você vai importando os nós que você quer do XML, tá? Esses aqui o pessoal chama de nó, tá? Então, os nozinhos, pai, filho, também tem a hierarquia, como se fosse do XML, mas do SPED. Mas diferente do SPED, ele já vai fazendo para você, ele já tem a amarração do que é do nível de hierarquia, né? Então, quando você buscar as informações, por exemplo, de uma nota que tem mais do que um item, ele já vai fazendo essa correlação dos dados de cabeçalho, os dados do arquivo, a amarração da hierarquia, ele já vai mostrando para você. Então, você começa a se repetir os dados, tudo bonitinho, que quando entra lá, tem 10 itens na nota fiscal, ele vai repetir o dado de cabeçalho 10 vezes, vai ser repetido e sendo que uma vez só por item, né? Então, e assim que vai fazendo, tá? Então, como que é? É uma maneira muito simples aqui que a Sueli deixou para você fazer a importação de XML, é clicando aqui e arrastando, ó. Ah, quero esse campo, quero esse campo, quero esse nó. Busca pelo nó, tá vendo? De endereço, do destino, do endereço do destinatário, do meu item, né, que está dentro de detalhe, dos produtos, do produto do item e assim por diante. Eu não vou trabalhar com os impostos agora, tá, gente, nessa live. Mas se você quiser, é só puxar aqui e arrastar os itens dos impostos de cada nota que ele vai trazer para você. A mesma coisa o totalizador da nota, as informações de transporte. Vamos imaginar que vocês estão fazendo uma validação com as notas de transporte e tudo demais, assim, e aí você pega e fala assim, eu quero saber informações de transportadora, todas essas coisas, então vai lá, puxa, faz isso daqui. Ou seja, você não precisa trabalhar com a nota inteira nesse momento. Você pode escolher os nós que você vai trabalhar, que é o que eu sempre falo. Trabalhe sempre com os dados que você vai trabalhar. Às vezes tem gente que fala assim, mas eu prefiro já baixar ela inteira tal. Mas cada processamento vai ficando mais moroso, entendeu? Então eu indico assim, trabalha com o que você vai fazer. Se você precisa fazer uma outra, você viu que é simples aqui, ó. Cliquei, arrastei, arrastei, arrastei. E pronto, montei uma nova importação. Vou clicar aqui em avançar, para ir para a próxima tela. Ó, observe aqui que eu estou aqui com o meu campo de código de produto, ele se transforma com data. Então, assim, na importação do XML, a dica que eu dou é, dá uma olhada aqui na visualização, quando você já implementou todos os seus nós aqui, dá uma olhadinha na formatação, porque às vezes o ACL, na hora de reconhecer, ele pode reconhecer um campo numérico como data, porque, por exemplo, código do produto, ele reconheceu como um campo data. Então você vem aqui, clica aqui na coluna, vem em propriedades, ele, ó, tá vendo, ó, data hora. Só clicar aqui, texto, ok. Já voltou aqui meu campo numérico. O que acontece nesse caso porque ele transformou no campo data? Porque existe aquele campo, ele tem aquele tipo de campo data Juliano, né? Que são 5 dígitos esse campo data. Porque antigamente, quando se trabalhava, quando era muito escasso espaço em disco, era muito escasso, então o pessoal fez uma analogia, fez o campo, a formatação de dados Juliano para poder transformar em 5 posições para poder diminuir a quantidade diminuir o tamanho dos arquivos que são gravados, tá?
Então você vai passando um por um, tá? Vai olhando, tudo bonitinho, o valor do unitário, o endereço, tudo mais aqui, ó. Essa parte aqui também transformou como data, só você vir aqui em propriedades, tirar aqui a data, colocar como texto, dá ok, ó. Já trouxe aqui o meu código do município e assim por diante, tá? Vocês vão ver que vão ter outros dessa maneira, mas eu vou passar aqui para frente para a gente continuar com as nossas informações aqui, tá? Dê uma olhada, viu? Ó, esse aqui é campo data hora mesmo, não tem problema. Ah, tem mais um aqui, vamos lá. Clica aqui em propriedades, data hora, texto, dê um ok. Vou clicar aqui em avançar, dar uma olhadinha aqui se está tudo certinho, bonitinho também, e vou clicar aqui em mais um avançar para ele poder salvar meus dados, tá? Eu vou chamar ele de temp XML, que é como está lá no nosso script, e vou clicar aqui em salvar. Eu vou dar um concluir, dar uma revisada em todos os campos que ele está me trazendo. Você viu que eu não precisei arrastar campo a campo, né? Eu arrastei o nó dele, ele me trouxe todos o que compunha todo aquele nó. E dou um concluir. No OK, salvei minha tabela. Já importei aqui meu arquivo no XML. Tá vendo? Ó, com todos os dados. Aquele campo do código do produto ele trouxe como texto agora. O NCM que eu não tinha alterado ele trouxe como data, não tem problema. Já foi aquilo lá. Tem que fazer uma revisãozinha, olhar campo a campo para poder fazer essa informação, tá? Nesse meu script aqui eu já tinha feito essa informação, essa transformação. Deixa eu... Então, meu código do produto já está como texto, meu NCM já está como texto. Às vezes, você vai ver que numa importação, por exemplo, aqui o nome do endereço, ele vai trazer com o tamanho 16 aqui, ó, nome fantasia. Ou o emitente está com 50, mas o nome fantasia é 16. Você vai falar assim, pô, mas o nome fantasia que está lá é muito pequeno, 16. Você pode vir aqui em você mesmo e alterar, tá? Ah, vou colocar 50, vou colocar 20, vou colocar 30, não tem problema. Quando você importar, a minha dica que eu dou é, faça com uns 10 arquivos, tá? Você pega assim e você importa 10 arquivos, verifica o que ele está trazendo, verifica todos os dados, vê se não comeu nada, se não está faltando informação, aí você vai ajustando o layout aqui. Quando você tiver um layout já ajustado para esses 10 arquivos, aí você pula para uns 50, para uns 100 ou até 500 arquivos. Importa de novo, dá uma olhada novamente para você ver se ficou tudo certinho. A partir do momento que tá tudo, o layout está ajustado, pode ir tranquilo que não vai dar mais problema nenhum para você. O problema que eu estou falando é a questão de ajuste de tamanho de campo, tá? Isso daí não tem o que fazer. Isso daí ele vê o que ele faz. Ele olha aquele arquivo que está importando, vê que aquele campo tem 16 caracteres, ele limita para 16, simples assim. Ele quer economizar seu espaço em disco, por isso que ele faz dessa maneira, não é um problema da série. Ele olhou, a ferramenta ele não tem a noção de saber qual o tamanho máximo que eu vou pegar, né? Ele tem que chegar aqui e eu tenho que, ele fala assim, meu, o tamanho máximo é o que eu estou enxergando, então ele vai colocar lá para você fixo, 16, 2, 3, às vezes aqui se o campo nome fantasia vai estar assim escrito, por exemplo, ACL, ele vai colocar só 3, aí fica por tua conta de você fazer uma revisãozinha disso daí e alterar esse valor para aumentar o tamanho do campo, tá ok? Bom, gerei aqui a importação, né, para esse temp XML, dá até um salvar aqui, não tem problema. Venho aqui no log e vejo que ele gerou nosso log aqui, nossa linha do script aqui com o import. Eu vou colocar aqui em cima só para vocês verem como que fica. Copiei, colei, ó, tá aqui. Como eu falei para vocês, já tinha feito o ajuste. Se vocês olharem aqui, o nome fantasia aqui, ó, tá vendo? Ó, 16 e 16. E no meu eu já tinha alterado para 50. Só tem aqui 50, tá tudo tranquilo, sem problema nenhum. Então, é o mesmo código que eu copiei aqui, tá vendo? Só que ele veio com o endereço físico. Eu venho aqui e falo, não, eu quero na raiz mesmo, que queria o ponto final na raiz do meu projeto. Aqui, tá vendo que ele tá aqui o nome do arquivo, que é a mesma coisa que eu trago aqui na minha tabela de localização de arquivo, ó. Então, fica muito fácil aqui você substituir pela variável. Você vem aqui, copia o nome da variável, sabendo que para poder trabalhar com o conteúdo da variável, você coloca entre
entre o sinal de percentual, ele vai trabalhar com conteúdo, e na hora que ele for fazer a minha linha de importação, ele vai substituir o que está aqui como V aqui, vai substituir pelo conteúdo da variável, que vai ser cada linha que eu estiver passando. Vamos ver como que funciona dessa maneira? Eu vou fazer as importações dos arquivos aqui agora, tá? Vou apagar esse aqui, vou deixar o de baixo, que eu já tinha deixado pronto. E vamos importar até esse pedaço aqui. Eu vou colocar um pause aqui, né? Fazer as importações que a gente precisa para trabalhar aqui, tá? Vou mandar executar tudo, ele vai executar daqui até esse script aqui. E vai parar quando ele tivesse para entrar aqui no tratamento, tá bom? Vou dar um executar aqui do início. E vai fazer a importação de todos os meus arquivos. Ele parou e trouxe aqui. Aproveitei já, lógico, né, já trouxe a importação dos nossos dados do SPED que eu precisava para trabalhar aqui, tá? Então ele mostrou aqui, ó, ele trouxe aqui para mim todos os meus arquivos, né? São 3. Os 2 primeiros eles só tem um item. Esse aqui, essa nota fiscal tem 8 itens, então ele trouxe aqui, ó, dado de cabeçalho, ó, número, o ID. Para não ter que pegar o rodapé lá, eu deixei o ID da nota com a chave eletrônica, então para ficar mais fácil para a gente trabalhar, tá? Mas você pode pegar o campo-chave da chave eletrônica e ficar lá no rodapé do arquivo. Trouxe o código EAN, código do produto, NCM, todas as informações, tá? Tem algumas informações que são versões diferentes, que às vezes pode não estar ou tá com não está disponível no arquivo lá. Então, você está vendo que a versão da nota fiscal. Trouxemos todas as informações, valor, quantidade, o destinatário, o endereço dele, e assim por diante, tá? Então, trouxe tudo aqui, ó, o emitente, tá vendo? As informações do emitente, tudo bonitinho. Você lembra que eu falei para vocês, ó? O nome da empresa eu tinha aumentado para 50, já o nome fantasia ficou no tamanho 16. Porque eu tinha utilizado essa nota para poder fazer a minha importação ali de teste, né? Então ele tem tamanho 16, se eu não ajustar lá, ele vai comer um pedacinho das informações. Então pode dar algum problema nisso daí na hora de vocês fazerem alguma validação. Aqui, como eu estou utilizando esse campo, só ajustei esse. E assim por diante. Tá? Trouxe todas as informações aqui para a gente. E agora? Agora nós temos que tratar essas informações. Gente, tendo dúvida, eu estou vendo que tem bastante coisinha aqui no nosso chat. No finalzinho do nosso chat, nós vamos bater um papo, tirar essas dúvidas de vocês. Essa parte aqui de importação aqui já está aqui, já foi feita. Então, nós vamos para o tratamento dessas informações. Aqui no tratamento também, mesma coisa. Eu aproveitei a mesma informação que tinha anteriormente aqui da nossa live anterior e incrementei aqui o script de tratamento do XML, tá? A única coisa que eu fiz diferente da live anterior aqui no SPED foi que eu coloquei aqui a chave eletrônica, que não tinha, tá? O número da chave, eu peguei e coloquei aqui, porque eu não estava importando na live anterior, eu coloquei porque quero mostrar para vocês quando eu for fazer o join entre a nota fiscal e o XML da nota fiscal e o SPED, eu também utilizo a chave eletrônica para fazer essa conciliação, tá? Bom, aqui o que eu fiz? Então eu abri a nossa tabela que tem o append, né? Até coloquei esse nome aqui para vocês fixarem bastante, que é uma tabela que tem que usar o append para poder, senão quando você terminar, vamos imaginar, vocês colocaram, 10 mil XMLs para processar. E se você não colocar o append lá na importação, quando terminar o último XML, ele vai ler os 10 mil XML, mas se você não colocar o append naquele extract, quando você abrir a tabela, vai estar a informação da última nota que ele leu. Aí você perdeu o tempo da importação e vai ter que mandar importar tudo de novo. Então, a importância do append por isso, tá? O que eu fiz aqui primeiro? Fiz o tratamento dos campos que eu vou fazer o join na conciliação lá entre o SPED e a chave e o XML. Primeiro campo que eu estou tratando aqui é o meu campo de chave nota fiscal eletrônica. Lembrando que eu estou usando essa tabela aqui e eu não peguei exatamente do campo de chave de nota da nota fiscal, que fica aqui, né? Que a gente sabe
aqui no rodapézinho aqui, o número da nota fiscal. Aqui, chave da nota fiscal. Porém, eu só deixei lá, é só utilizar, em vez de pegar aquele campo ID, você vem aqui e pega esse campo aqui da chave da nota fiscal eletrônica, tá, gente? Mas só foi porque eu só não importei mesmo, para facilitar até a nossa live aqui. Peguei aqui, ó, o número da nota da chave e coloquei aqui, tamanho de 44. Como eu sei que aqui está começando, tem NFI no comecinho, eu peguei e falei, ó, eu quero que comece a partir da quarta posição. Tranquilo. 1, 2, 3, começa da quarta, então ele vai começar dessa linha aqui. E pega 44 posições daqui para frente, que é o tamanho da nossa nota, da nossa chave. Aqui, o número de série. Por que eu estou usando esse comandinho Zoned? Tá? O que acontece? Quando você está fazendo esse trabalho, você tem que olhar como está vindo as informações do seu SPED e como estão vindo as informações do seu XML. E deixar ele de forma igual. Como era um projeto que eu já tinha trabalhado, então, ou seja, aqui no SPED, eu peguei e falei assim, bom, deixa eu dar uma olhada como que tá os dados de cabeçalho dele, tá? Então, se eu olhar aqui no bloco C, que ainda não tratei ele, mas a gente consegue ver aqui pelo C100, se você olhar aqui os dados, aqui, ó, por exemplo, essa nota fiscal aqui, tá vendo que eu tô com o número da nota, independente vamos imaginar que eu considere que minha nota fiscal tenha 12 posições, o número da nota. Mas aqui eu tô colocando, independente disso, tem 2, 4, 6, 8 aqui. Tá bom, mas não tem os zeros na frente completando. Mas para a série, eu tô usando 3 dígitos aqui, mas quando a série é 1, eu tô usando 2 zeros à frente para completar, para ficar sempre com tamanho de 3. Aí você fala o seguinte, eu já tenho um script pronto, vou mexer nele para poder deixar igual ao XML, ou eu vejo como que está no XML, que está aqui no final, vamos dar uma olhadinha lá, e deixo o meu XML igual ao SPED. Aqui nesse caso, eu preferi deixar o XML igual ao SPED. Falei assim, bom, no SPED eu já tenho script pronto para poder fazer uma validação entre ele mesmo, fazer join, tudo. Para que eu vou sair alterando uma cadeia de scripts, sendo que eu estou começando uma cadeia nova de scripts, e ali eu posso deixar ele já do tamanho já certo do que eu tenho que fazer. Então, eu vou deixar dessa maneira, eu vou criar o script do XML deixando igual ao SPED. Isso aí é um conceito que eu tenho, tá? Porque em vez de eu sair mexendo em um monte de coisa, eu evito de mexer um monte de coisa e mexendo em a menor coisa possível, né? Agora, se for algo que esteja errado, aí não tem o que fazer, não tem para onde correr. Nós temos que mexer, fazer isso daí, tá? Número de série. Então, eu fiz o Zoned. O que esse comando Zoned faz? Ele pega um campo que está como numérico. Aqui, gente, vocês conseguem ver se um campo é numérico? Ou dando um Ctrl I, né? Que é o Ctrl I, você vai abrir o layout da tabela. Aí você consegue ver aqui a informação. CFOP está como numérico. Está com Nzinho, numérico, tamanho 4. Ou, uma maneira muito simples, tá? Ele é muito similar ao Excel, né? Quando está alinhado à sua esquerda, é um campo texto. Se está alinhado à sua direita, é um campo numérico. É muito tranquilo isso daí, gente. O Excel ele funciona da mesma maneira. Se vocês quiserem, vocês dão uma olhada depois no Excel lá. Todo campo que é texto está alinhado à esquerda, todo campo é numérico está alinhado à direita. Então você consegue bater o olho aqui e verificar que ele é um campo texto e é um campo numérico. Então não precisa ficar indo ver layout, nada. Só ter essa dicasinha aí fica bem interessante. Tá? Bom, então o que eu faço? Esse comando Zoned ele espera que aqui dentro tenha um campo numérico. Então aqui é o nosso caso aqui. É um campo numérico, número de série, está alinhado à direita, né? E ele vai completar com zeros o tamanho que eu passar aqui. Ou seja, vamos imaginar o seguinte, estou limitando a 3, meu tamanho do campo. Só que eu quero que complete, se vier com uma posição, ele complete com 2 zeros à esquerda. Se vier com 2 posições, ele vai completar com 2 zeros à esquerda. Agora, se vier com 3 posições, ele não vai colocar zero nenhum, mas vai manter as 3 posições, tá? Aqui no número da nota fiscal, a mesma coisa, tá? Tá como numérico. Então, o que eu fiz aqui? E no nosso SPED, ele vai vir como texto, que eu já sei. No tratamento do SPED, eu já sei aqui que eu estou fazendo o tratamento, tá no outro scriptzinho do join aqui. Mas eu já sei que ele está fazendo um tratamento como... Aqui
número de série. Aqui, ó. O número de série está com tamanho de 3, é um campo texto, e eu já sei que está no tamanho de 9. Então, eu já sei que ele está como texto. Então, eu vou transformar ele primeiro para texto, que ele veio como numérico. Então, eu utilizo o comandinho aqui, a funçãozinha string. Aí, nessa funçãozinha string aqui, eu falo, já dou um número para ele. Às vezes, nesse comando string, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aquele pedaço daquele texto, às vezes fica flutuando no meio. Então, eu clico Alt Int, ele vai retirar o espaço tanto da sua esquerda quanto da sua direita. Então, ele vai alinhar aqui na esquerda. E eu delimito aqui o tamanho do campo que eu quero. Falo, ó, eu quero que ele comece da primeira posição e tenha no máximo 9 posições. É o substring, é o comandinho que a gente sempre utiliza aqui e deixa sempre alinhado, normalizado na nossa tabela. A mesma coisa eu fiz com o número de item, e o código do item já veio como texto, então eu só apliquei o tamanho máximo que eu quero, tá? Fiz o tratamento dos demais campos, que é o nome do participante, o CNPJ, o código da unidade de medida, a quantidade e o valor eu já peguei no XML. Nunca esqueça que no XML ele não vai com vírgula, um valor numérico, tá? Ele vai como ponto. E no meu caso aqui, como eu acho que é a da maioria de vocês, dependendo da empresa que vocês trabalham, quando é ponto, a série já não reconhece como numérico. Por quê? Porque aqui em ferramentas, opções, numérico, tá aqui para mim, ó. Símbolo de casa decimal tem que ser a vírgula e o separador de milhares tem que ser o ponto, tá? Então, nesse caso aqui, como não tem a vírgula, ele não identificou que é um campo de número, tá? Então, ele veio como texto. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei e fiz um replace, falando, ó, tira o ponto e coloca uma vírgula no lugar do ponto. Então, ele vai vir aqui em todo esse campo aqui de quantidade. Cadê aqui? Não é essa quantidade que a gente está trabalhando, com esse campo aqui. Ó. Pega aqui, transforma o ponto em vírgula. Depois que transformou o ponto em vírgula, eu quero que você transforme ele em numérico, mas já com casas decimais. Ou seja, estou delimitando ele a ter no máximo 5 casas decimais. Então ele vai vir aqui e vai falar, ó, então eu transformei a vírgula e vou ter 5 casas decimais aqui. E aqui é a mesma coisa. Eu vou transformar o campo valor. O primeiro eu vou fazer um replace, eu vou substituir o que é ponto por vírgula e vou deixar no máximo 2 casas decimais. Terminando isso, o que eu fiz? Eu fiz a extração de todos esses nossos campos, tá? Vocês podem observar que aqui do lado eu coloquei um XML como um prefixo aqui de cada campo. Por quê? Na hora de eu fazer o join entre as tabelas, como eu já tinha feito do SPED, eu também não vou sair mudando aqui. Então, ficaram campos com nomes iguais. Número de série, nota fiscal chave eletrônica, o número da nota, o valor do item, código do item. E na hora de fazer o join, não ter que ficar tendo que lembrar de que campo pertence a qual tabela, então eu coloco um prefixozinho aqui e já fica mais fácil assim, tá? Então, eu fiz uma extração somente desses campos, ou seja, ó, tá vendo quantos campos tinha minha tabela aqui? Eu vou criar todos esses campos calculados e vou jogar para cá. Mas uma coisa que eu sempre trago, você lembra que na hora da importação eu transformei uma variável, que é aquela v-arquivo, que tinha o nome do arquivo, e coloquei aqui como nome do arquivo. Então eu sempre carrego essa daqui comigo. Para quê? Para eu saber de onde veio essa informação, tá bom? Então vamos lá executar esse pedacinho aqui do tratamento. Peraí, vamos lá, vou dar um play aqui no tratamento, ele vai fazer a importação vai fazer o tratamento tanto do XML quanto do SPED. Por quê? Eu já amarrei aqui nesse scriptzinho para ele fazer esses dois. Vou dar um play aqui. Ok. Aqui ele já fez aqui para mim o nosso tratamento. Ó, os blocos do SPED e também os dados do XML. Agora, se você olhar aqui, ó, temos todos formatados, as informações já de uma maneira uniforme, né? Primeiro eu coloquei os dados de cabeçalho, que, como eu falei anteriormente, ele vai se repetir pela quantidade de itens que eu tenho, tá vendo aqui, ó, meus itens, né? Vou andar um pouquinho aqui. De 1 a 8. Esse aqui só tinha um item cada um, número da minha nota, o número da série, CNPJ. Olha aquele comandinho Zoned que ele fez para mim aqui. O que estava como 1 lá alinhado à direita, ele alinhou à esquerda e trouxe preenchendo com dois zeros à esquerda.
Ou seja, já transformou meu campo como texto e já colocou os zerinhos à esquerda para a gente aqui. Tá? Você pode usar isso aqui como CNPJ. Se você sabe que o campo CNPJ vai vir todo preenchido, só com CNPJ, e às vezes tem aquele CNPJ que começa com zeros e às vezes por algum motivo ele importou sem esse zero à frente, você fizer o Zoned, ele preenche com zero para você, porque o zero faz parte do SPED, né, do CNPJ, né, gente? E aqui trouxe as informações, ó, código do item, código de medida, a quantidade, ó, tá vendo? Com 5 casas decimais, que nem eu coloquei aqui. E aqui a informação aqui para a gente também do nosso valor com as casas decimais, com 2 casas decimais. Tá? Então já temos nossas informações aqui. O que nós vamos fazer agora aqui, a gente? O join. O que eu preparei aqui nesse join? Tá? No join anterior eu não mudei nada, tá, gente? Eu só incluí aqui do SPED, eu só incluí aqui com o número da chave fiscal eletrônica, tá? Isso sim eu fiz, tá? Do projeto anterior para esse aqui. Então, eu incluí aqui em todos os meus joins para quê? Porque eu quero que nessa última tabela que nós vamos utilizar para fazer a conciliação com o SPED, eu tenha esse campo para mim. Então, é aquilo que nós estávamos falando agora anteriormente mesmo, vou fazer o join aqui entre as informações do SPED, tá? Com a nota fiscal eletrônica. Então, o que eu estou fazendo aqui? Peguei aqui os dados do SPED e usei como chave, tá? Então, estou usando mais que um campo como chave. Quais são os campos que eu estou usando como chave para esse join? Chave fiscal, a nota da chave, a chave eletrônica da nota fiscal, o nosso número da nota, a série. Como eu já estou querendo fazer o join entre tanto a nota fiscal e os seus itens, então já vou fazer tudo de uma vez, tá? Vou usar o número do item da nota para saber se o número do item que entrou, daquela nota que entrou, está de acordo e o código do item. E do XML eu uso os mesmos campos, na mesma sequência. Chave, número da nota, a série da nota, o número do item e o código do item. E de ambas as tabelas eu vou trazer todos os campos. Então, quando eu coloco fields all e também with all, eu estou falando assim, eu quero todos os campos dessa tabela que eu abri como primária e dessa tabela aqui que eu abri como secundária, que é o primário, é o nosso SPED, e o XML é a nossa secundária. Por que eu fiz? Eu, nesse momento desse trabalho, estou falando o seguinte, olha, o SPED para mim é o mandante. Então, eu quero saber do que eu estou mandando se eu tenho o XML na mão. Mas você pode inverter. Você fala assim, não, eu quero saber de todos os XML que eu tenho se está tudo no SPED. Aí vai depender do. Aí você é só inverter aqui. Uma vira primária, aí o dado XML vira primária, o SPED vira secundária, inverte aqui os campos e faz dessa maneira. Você consegue fazer vice-versa, tá? E eu deixei pronto aqui esse trabalho aqui para vocês verem isso daí. Vamos ver lá, vamos mostrar aqui para vocês esse pedacinho aqui, executando esse pedacinho. Tem que gerar aqui primeiro o join do SPED. Só para poder ter essa tabela, né? Que senão não tem. Vamos lá. Agora sim. Já gerou para mim o join SPED XML01. Ou seja, eu peguei todos os dados que eu tenho no meu SPED e fui lá na tabela de XML e falo assim, eu tenho lá? Aí ele vai me falar se tem ou não. Olha aqui, ó, o espaço sobrando. Tá vendo como fica muito mais fácil colocar ó, XML na frente? Eu sei que daqui para a esquerda são meus dados do SPED. Daqui para a direita são meus dados do XML. Então, esses campos aqui que eu utilizei eles como chave, né? A nota fiscal eletrônica, o meu nome, o número de série, o número da nota, o número do item. Então, isso daqui foi o que formou essa união das duas tabelas e transformando nessa tabela aqui. Então, ou seja, se veio em branco, é que ou está faltando arquivo de XML ou que os dados não estão coerentes, tá? Então, a gente vai fazer o tratamento agora, depois disso daqui, nós vamos fazer o processamento das validações disso daqui, para a gente ver se é isso mesmo que aconteceu, se não é, e como ficou, tá? Se eu quiser fazer só do cabeçalho, eu também consigo. De que maneira?
Eu abro meu dado, a minha tabela, que está com o item, tá? Vamos lá naquela tabelinha que está com o item, que está aqui. Então, tem os dados de cabeçalho e item. E vamos imaginar o seguinte, ó. Imaginar não, né? Eu queria ter somente esses 3 informações para poder comparar, né? Por quê? Porque aqui está se repetindo, eu não quero. Então, o que eu faço aqui? Eu abro, faço sumarizado pelos campos que eu acho necessário fazer nesse momento para comparar com o meu SPED. Então, eu abri a tabela, vim aqui para fazer um sumarizado. Então, coloquei os campos, que chave, nome do participante, CNPJ, número de série e o número da nota, tá? Aí, como eu usei aqui o nome do participante, só para vocês terem colocar um pouquinho só de dificuldade aqui, só para vocês terem uma noção. Como eu estou indo direto no bloco C, por quê? Eu já tenho todas essas informações aqui no meu bloco C. A única informação que eu não tinha era o nome do participante. Então eu falei assim, então eu abro aqui meu bloco C100, faço o join só com o código do participante e trago esse campo. E aqui eu tenho, tá? Essa informação. E aqui eu usei como chave para poder fazer os 2 cabeçalhos, o número da chave, o número da nota e o número da série. E estou trazendo todos os dados de tudo aqui e transformando nessa última tabela. Vou executar esse script até o fim para a gente ter essa informação na mão. Ok? Agora eu tenho aqui todas as informações. E estou fazendo um trabalho só com cabeçalho. Ou seja, nesse momento eu sei que das minhas 9 notas fiscais que eu tenho no SPED, eu só encontrei 3 arquivos do XML. Tá bom? Bom, tendo essas informações na mão, agora nós temos que fazer aquela saída mais bonitinha, né? Eu vou primeiro executar o anterior, vai que eu tenho alguma dependência dela, mas eu não acredito que não. Que essa aqui é somente SPED. E vou abrir aqui do XML. Esse aqui do XML, o que eu fiz? Eu estou trabalhando primeiro com valida dados de cabeçalho. Então, eu vou fazer uma validação dos dados que eu tenho. Eu abri uma única vez essa tabela, que é aquela informação que nós fizemos agora, que só com os dados com dados de cabeçalho. Só que eu quero fazer o seguinte, já que eu vou validar o que é dado cabeçalho, eu não preciso validar aquelas que já nem vieram. Não preciso validar campo a campo, que nem eu vou validar aqui o CNPJ e o nome. Para que eu vou querer validar o CNPJ e o nome das informações que nem trouxeram? Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei um campo qualquer, que é comum lá no nosso XML, e falei assim, fiz um filtro para falar assim, eu não quero que tem vazio, eu quero diferente de vazio. Aí ele fala, tá bom, cria o campo calculado. O que eu estou fazendo nesse campo calculado? Eu estou tirando os espaços que tem entre tanto da esquerda quanto da direita e estou transformando esse campo CNPJ, tudo bem que vai vir só número, tá? Mas eu quis fazer isso para vocês verem o que é esse comando upper aqui, tá? Perdão, gente. Esse comando upper, ele transforma todos os campos que está em caixa alta e caixa baixa, tudo em caixa alta, mas somente nesse momento de execução. Ele vai manter o campo original lá da tabela, somente isso daqui só para fazer em forma de comparativo, tá? E dependendo de como tiver a configuração que você está utilizando e os comandos de comparativo, com caixa alta e caixa baixa ele fala que é diferente, tá? Então eu faço isso só para garantir a integridade das informações que você vai estar comparando um com o outro, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu falei assim, se for diferente, então ele vai criar um campo chamado valida CNPJ, falando assim, vai estar não ok. E se for igual, automaticamente ele vai estar ok. Então, quer dizer, se for diferente, ele aplica um não ok. E se não for diferente, quer dizer que ele é igual, né? Então, vai estar como ok, tá bom? Fiz isso tanto para o CNPJ quanto para o nome. Esse campo upper aqui, nesse caso aqui nosso, ele vai ser melhor utilizado no nome do participante, tá? Então eu peguei SPED comparando com XML. Aí, nesse momento, se eu não tivesse criado aqui esse prefixozinho aqui para o campo, aí ficaria ruim de você identificar. Ele ficaria com o nome duplicado. E nesse caso aqui seria o campo, ele automaticamente, para o ACL não duplicar o nome de um campo, ele cria como 2, tá? Então você teria que saber que tudo que fosse 2
da sua outra tabela, mas aí fica ruim, né? Então coloca um prefixozinho para você saber, bate o olho. Quem for pegar esse projeto também, que você gerou, para também executar e tiver que fazer alguma mudança no script, ele já vai conseguir identificar de cara que aquele campo veio do XML, tá bom? Fiz o campo nome e extraí. Aí foi os campos que eu escolhi para fazer essa extração, tá? Ó, o nome da número, a chave, o número da nota, a série, código participante, o nome dele, CNPJ, o nome do participante que está no XML e o CNPJ. Por que eu trouxe o participante do SPED, o CNPJ, o participante do XML e o CNPJ? Como eu estou validando eles dois, eu quero saber. Se não tiver ok, logo de cara eu já vou ver, tá? Eu só vou colocar o pause aqui no finalzinho desse aqui, que eu vou aproveitar a tabela que vai estar aberta e já gerar essa informação aqui também. Ou seja, já que a tabela está aberta aqui, então eu já aplico um novo filtro, falo que quero saber o que foi igual, e vou já extrair para uma tabela aqui, falando o seguinte, olha, essas notas fiscais não foram encontradas no XML. Então, já numa única análise, numa única tabela aberta, eu já consigo extrair duas análises ao mesmo tempo, tá bom? Então, vou executar esse trecho aqui até o pause, para vocês verem o resultado que nós vamos gerar, tá? Então, ele gerou aqui, ó, SPED com nota fiscal, valida cabeçalho. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Peguei, como só tinham dado match em três notas fiscais, eu trouxe as informações dela, ó, do SPED, que é meu mandante, o XML somente das informações que eu estou validando, e aqui nosso campo calculado, ó, ele deu ok para as 3 notas fiscais. Então, ou seja, do que ele encontrou, essas informações estão de acordo com entre o SPED e o XML. E lembra que eu criei aqui uma outra análise aqui que se chama SPED sem XML. Então, criou a tabelinha aqui. Então, eu só trouxe as informações do SPED, claro que já não tinha no XML, para que eu possa fazer uma busca e identificar o porquê que eu não trouxe aquele XML. Ou a importação está errada, ou não estava na nossa lista aqui de dados do XML que eu tenho aqui, entendeu? Então, eu tenho que sair buscando, já tenho a chave da nota, já tenho o número, eu sei de quem é meu fornecedor ou do meu cliente, então eu tenho como buscar essas informações para trazer aqui e ver e rever o nosso processo, por que essas notas não trouxeram, tá? Esse aqui já é uma das análises. E agora, ademais, é validando os itens, tá? Aqui eu fiz o mesmo formato, tá? Peguei nossa primeira tabela que eu gerei aqui, que foi as informações por item, que a gente tinha feito aqui no Join. Abri ela, fiz um filtro do quê? De todos que tem informação dos dois lados e vou fazer uma validação. A mesma coisa, o mesmo formato eu utilizei aqui, tá? Código de medida, que eu quero saber se um está como o N, outro está como o A, quero saber se tem diferença ou não entre o meu XML e o meu SPED. Quero também saber se há uma diferença na quantidade, como são campos numéricos, não precisei fazer tratamento nenhum, eu coloquei a quantidade aqui diferente, e a mesma coisa para o valor. E fiz a extração, tá bom? Utilizando aqueles campos que eu falei, do SPED, as informações de dados principais, e do XML, como o código de medida, a quantidade e o valor, porque eu estou comparando eles. E o campo calculado de validação, que é a unidade de medida, da quantidade e do valor do produto. E chamei ela de valida item, SPED nota fiscal, valida item. E a mesma coisa, a mesma lógica que eu utilizei aqui em cima, gente, eu fiz aqui embaixo. Bom, se tem algum campo lá que é comum para todos dentro do XML que está em branco, então não foi encontrado esse XML no SPED. Desculpa, não foi do SPED, não foi encontrado no XML. Então eu extraio as informações, só que como eu estou aqui trabalhando com o item, eu vou trazer inclusive o meu item. E vai chamar item sem XML. Eu vou executar aqui, posso até executar tudo, vai gerar, não tem problema, está executando rápido. Executei meu script aqui e está aqui, ó. Valida item, então, ou seja, os dados do meu SPED, comparando com os dados do meu XML, e aqui a informação se está ok ou não. Nós podemos observar aqui que para as duas primeiras notas estão ok a unidade de medida, para essa nota fiscal que todos esses itens aqui não estão ok, a quantidade tá não, e o valor do produto da primeira nota não está ok, para a segunda está ok para todos, aqui não está ok, não está ok a quantidade, mas o valor está ok e assim por diante. Eu deixei de propósito aqui essas informações trocadas para a gente poder ter
essa variação aqui nas validações, tá? Então vamos ver aqui, o que está diferente aqui é a quantidade e o valor do produto, né? Então vamos dar uma olhada aqui. No XML, o valor do produto está como 26 mil e alguma coisa e a quantidade de 3. E na nossa nota, no nosso SPED está como quantidade de 1 e o valor do item 12 mil. A unidade de medida está certa, está correta aqui e aqui, então tem que dar OK para essas duas notas fiscais. Nesse caso dessa outra nota fiscal aqui abaixo, a quantidade está como 1 e 1. O valor está de acordo, 5.752, 5.752,25 centavos. Então, por isso que ele deu OK para tudo. Essa nota aqui, então, está OK em tudo. Essa nota aqui de baixo, o que ela deu de divergente para a gente? A unidade de medida. Aqui no XML está como PC de peça e aqui está como o N de unidade. Então, tem uma divergência, porém é questão de vocês analisarem se essa divergência aqui ela é crítica ou não para a companhia. E somente nesse item a quantidade veio divergente. Aqui está como 4 e aqui está como 2. É questão de analisar se está errado na nota ou se está errado o SPED. Tá bom? Gente, falei um pouco rápido aí porque o tema é longo, né? Essa parte aqui, já deu quase 1 hora já de live aí. E agora espero ter conseguido mostrar para vocês aquela parte de importação dos impostos. É o que eu falei para vocês. Vocês, na hora que estiver importando, eu peguei só os dados do item lá, não peguei os impostos. É só vocês clicarem e arrastar ali do negócio dos impostos, jogar lá para o meiozinho da tela lá, que ele vai trazer os dados dos impostos. E a mesma coisa no SPED. Você tem que importar, como eu já no SPED também já não tinha importado as informações do SPED, de impostos. Só vim aqui, né, no layout, pegar aqui a alíquota, valor e tudo mais, alíquota e valor dos impostos, né, e trabalhar com ele junto com a sua nota fiscal, tá? Espero ter ajudado aí, pessoal da Algar que está participando aí, entre outras empresas. Espero ter ajudado bastante e acho que agora a nossa questão aí, vamos ver as perguntas, as dúvidas do pessoal, sugestões, tudo que foi apresentado aqui, tá? Deixa eu só parar de compartilhar minha tela aqui nesse momento. Vamos falar com o Fernando. Beleza, Anderson. Deixa eu só Fala aí, compartilhar Fernando. a tela aqui. Nós temos 3 dúvidas aqui. Tá bom. Deixa eu já começar pela sugestão. A gente tem uma sugestão aqui do Gerson, que é Tá. para as próximas lives falar um pouquinho sobre o SPED contábil versus o ECF, uma conciliação, né, entre os dois. Tá. A gente Legal. pode analisar, tá, Gerson, isso daí. Essa análise já é um pouco mais detalhada, né? E a gente vê, talvez a gente não consiga encaixar para a próxima live, mas a gente estuda esse tema e entra em contato com vocês e para divulgar essa possível conciliação aí, tá? Legal. Só lembrando, pessoal, que quem tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, pode ligar o microfone aí e falar com a gente, tá? Pode interagir com a gente pelo microfone, tá? Vou começar com a primeira pergunta aqui, Anderson. Do Adair, ele está sempre com a gente aqui. Sim. Inclusive, eu acho que foi ele que sugeriu o tema. Muito obrigado, Adair, por participar, pelo tema que você sugeriu. A primeira pergunta dele é a seguinte: pensando na hipótese que o XML possui versões diferentes, por exemplo, 3.10, 4.0, no script de importação, a melhor prática para contemplar o cenário seria adicionar mais de uma variável para diferentes versões? Sim, na hora de você estiver importando, Adair, o que você faz, tá? Você importa somente a tagzinha lá, o nozinho da versão do XML e você vai conseguir separar em tabelas. Aí você lembra que eu coloco lá o varchivo, que é o nome do arquivo, né? Aí você importa, por exemplo, o varchivo com a versão daquele arquivo e para poder identificar. E na hora, o que você vai separar? Você separa por tabelas, tá? Aí você vai colocar assim, tabela versão 2.0, tabela versão 3.1. Você cria um importador para cada versão, para ficar mais fácil para você. Cria um importador, um script de importação. Você vai chamar lá, import V2, import V3,
310, importe 200, que é 2.0, 3.10. Aí, naquele momento, quando você for fazer essa importação, você abre essa tabelinha temporária que você separou por versão e manda chamar o arquivo que tem um nomezinho lá de onde está o endereço daquele arquivo, você manda importar aquele arquivo dentro daquela versão. Vai ficar muito simples, é uma maneira muito tranquila de se fazer. E aí você mata esse problema de versões aí dessa maneira, tá, Daí? Espero ter tirado sua dúvida aí. Você tem meu contato também, se quiser mandar um e-mail que vocês mandaram já, a gente pode tirar a dúvida depois de vocês sobre isso daí, mas é simples dessa maneira mesmo, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não. Excelente. Para a segunda dúvida aqui é do Gerson, que também participa com a gente aí, participou da última live e sempre manda dúvidas. A pergunta dele é a seguinte: é possível cruzar no ACL arquivos como DCTF, EFD contribuição, PERDComp, DIRF e efetuar cruzamentos com os mesmos? Sim, ô Gerson, desde que eles estejam num formato de importação, né? Que nem o FD contribuições, PERDComp e tudo, e desde que você tenha as informações para cruzamento, desde que essas informações estejam, que nem aquela informação, quando eu estava fazendo o cruzamento das informações de cabeçalho, que no XML, quando você importa, vem o cabeçalho mais o item, né? Como eu trouxe dessa informação. Então, às vezes, você tem que fazer alguns tratamentos, que é sumarizar, deixar de acordo, pegar a informação de uma maneira, fazer o tratamento dos campos. Nunca esqueça disso, porque senão ele não dá o resultado de acordo com o que a gente precisa. Mas você precisa ter o layout desses arquivos em mãos, né, para poder saber onde que está cada informação e fazer a importação, tá? Um arquivo que eu nunca trabalhei com ele é o PERDComp, tá? Então eu não sei te falar, mas assim, acredito que ele esteja em TXT também e essas informações, tá? E seja capaz de você importar, tá? Se tiver em PDF também, vamos imaginar, tá? Ele pode ser importado o PDF, como a gente já mostrou em lives anteriores, que a gente consegue importar um PDF, desde que seja editável, tá? Não seja uma imagem, né, no PDF, né? E não tem como que a ferramenta da Analytics não tem aquela funçãozinha de OCR, né, que reconhece uma imagem e transforma em texto. Mas o resto ele importa, você consegue fazer, assim como a gente mostrou aqui o SPED com XML, é possível fazer o SPED por exemplo, com contábil, com ECF, com ECD e assim demais, e assim por demais, tá? Legal. São diversas possibilidades que a ferramenta oferece, né? Sim. A terceira pergunta aqui também é do Gerson, e ele pergunta o seguinte: os valores do XML importados estão em conformidade com a base do Cefaz? Olha, a responsabilidade de deixar em conformidade com a Cefaz, ela é de quem está emitindo, quem está gerando aquele XML, né? Se você quiser criar uma validação de conformidade, você pode criar também, tá? O que eu importei qualquer arquivo XML, por padrão, que nem eu comentei lá, a questão do ponto, né, de caso que ele utiliza o formato americano, vamos dizer assim, né, a vírgula familiar e o ponto para decimal, é obrigatório no XML, não tem por onde correr, tá? As ferramentas de mercado que trabalham com XML, inclusive a Cefaz, quando recebe essa informação, ele exige que esteja nesse formato, então não tem como correr. Então, assim, está de acordo com o que a Cefaz. Se passou na Cefaz, está de acordo. Inclusive, é que esses arquivos que eu utilizei, eu tirei a assinatura lá de baixo, mas já tinha sido até assinado, estava validado já esses dados aqui, tá, Gerson? Legal, pessoal. Obrigado aí pelas dúvidas, pelas Tem, sugestões. tem uma dúvida aqui do Douglas, que Tem ele mais perguntou uma. se essas lives ficam gravadas. O Douglas, eu preciso conferir se todas as lives já subiram pro nosso canal Galvanize Brasil, tá? No YouTube. Então, assim, visita o nosso site Galvanize Brasil no YouTube, procura as lives e eu vou ver que até com a equipe que sobe essas lives, são gravadas, né? Todas elas são gravadas.
e vou ver com o pessoal que sobe essas lives se já estão todas lá. Se não tiver, eu vou pedir para subir o que estiver faltando, tá bom? Mas fica tranquilo que fica no nosso site Galvanize Brasil no YouTube. Legal. Lembrando aí, pessoal, se quiserem tirar do mudo, interagir aí, tirar mais alguma dúvida, sugestões, fiquem à vontade, tá? Só ressaltando mais uma vez que praticamente toda sexta-feira nós temos lives com os mais diversos assuntos, mostrando um pouquinho das soluções que as nossas ferramentas oferecem. Algumas vezes atendemos as sugestões de vocês. E na semana que vem nós teremos uma live com a participação do Fabiano Roberto, da Embraer, e ele vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com o SAP dentro do Analytics. Então, vai ser um tema muito interessante aí. Desde já agradeço a participação do Fabiano, conto com a presença de todos vocês. E é isso, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Fiquem com Deus, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Se tiver mais dúvidas, está o nosso contato aqui. Quiser dar mais sugestão, pode mandar um e-mail para mim, para o Fernando, ou mandar até mesmo uma informação, dúvida para o suporte também da Galvanize no Brasil, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima live. Até sexta-feira que vem. Parabéns, Anderson. Muito boa apresentação. Obrigado, Lorival.